Bom dia, meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos aqui iniciando mais uma manhã com o Evangelho, nessa segunda-feira, início do mês. Hoje é 3 de agosto de 2026. Nós estamos vivendo a 18ª semana do tempo comum. Que o Senhor Deus abençoe você, que o Senhor Deus abençoe a sua casa e tudo que é seu no nome do Senhor. Amém? Vai chegando, vai curtindo essa live, vai colocando aí o seu bom dia, o seu paz do Senhor. Você que vai assistir ao decorrer do dia, quando você assistir, você coloca aí a hora que você está assistindo. Deixa Deus te abençoar no dia de hoje. Nós estamos no mês de agosto, o mês do gosto e da bênção de Deus. Você recebe isso para a sua vida? Eu estou debaixo desse decreto. O mês de agosto vai ser o mês do gosto, né? Eu vou sentir o gosto da vitória e a bênção do Senhor. Isso significa que vai faltar luta, irmãos? Não. Vai faltar processos? Não. Mas não vai faltar a providência divina na minha e na sua vida. Glória a Deus por isso. Amém? Você recebe essa palavra para você? A Igreja Metodista em Parque Suécia 1 está debaixo dessa palavra. Agosto, o mês do gosto e do favor, da bênção de Deus. Amém? Seja muito bem-vindo, Ramon Martins. Deus abençoe sua vida, meu amigo, nessa manhã. Deus abençoe irmã Rani Silva nessa manhã, sua vida. Né? Irmã Wanda, Deus abençoe nessa manhã. Um grande abraço para o irmão Luiz. Deus abençoe Raquel Félix. Deus abençoe nessa manhã. Raquel Félix, uma grande mulher de Deus. Um abraço para a irmã Francisca, no nome do Senhor. Vamos fazer a santa leitura de hoje, que é Mateus 14, o versículo 14. Depois a gente pula lá para o 32, que vai dizer assim: logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem num barco e fosse adiante dele, para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte e, a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado por ondas, porque o vento era contrário. Desde madrugada, Jesus foi aonde eles estavam andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma, e tomados de medo e grito. Mas Jesus imediatamente disse: coragem, sou eu, não tenho medo. Então Pedro disse: Senhor, se é tu mesmo, manda que eu vá andar sobre as águas contigo. E Jesus disse: venha, Pedro. E descendo Pedro do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. E prontamente Jesus estendeu a mão, o segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidou? Subindo ambos no barco, o vento cessou. E os que estavam no barco adoravam, dizendo: verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Estando já no outro lado, chegaram na terra dos Gadarenos. Quando as pessoas daquela terra o reconheceram, mandaram avisar todos aqueles ao redor, e lhe trouxeram todos os enfermos, e pediram que ao menos pudessem tocar na borda da sua roupa, e todos que tocavam ficavam curados. Essa é a palavra do Senhor, meu irmão e minha irmã. Graças a Deus. Amém? Patrícia Alexandrino, Deus abençoe minha irmã nessa manhã, sua vida. Rose, querida Rose. Rose é uma pessoa do meu coração. Deus abençoe sua vida nessa manhã, no nome do Senhor Jesus. Amém? Amados, vai deixando seu comentário, curte essa live,
né, em nome do Senhor Jesus, para que você seja ricamente abençoado. Irmãos, esse é um texto muito conhecido nosso. Eu amo alguns textos, né, algumas porções da palavra de Deus. Nós amamos toda a palavra de Deus, mas existem alguns textos que saltam o nosso coração, né? E talvez um dos textos que salta o meu coração particularmente é o Evangelho de Mateus 14. Porque nós vemos a mão de Deus nos ensinando tantas coisas dentro desse texto. É muito bonito, é muito bom, né? Glória a Deus pelo texto de João, de Mateus 14. O Evangelho de hoje, amados irmãos, vai nos ensinar e vai nos dar algumas lições que eu queria que você guardasse para a sua vida sempre. E que você exercesse, né, essa função, né, e colocasse no seu coração. Nós vamos ver Jesus despedindo os discípulos, os enviando primeiramente sozinhos para atravessar o grande lago o lago da Galileia, porque ali não é o mar, né? A expressão é mar, mas ali é um lago, um grande lago, que até hoje, né, existe lá na terra de Israel. Jesus, ele envia aqueles discípulos sozinhos. E aí, amados, existe duas coisas aqui que a gente pode pensar junto nessa manhã. Primeiro, ele envia os discípulos sozinho, né, ou adiante. Primeiro, porque ele queria ir para a montanha orar, ficar só com o Pai. E segundo, é porque ele queria que aqueles discípulos tivessem uma experiência com Deus mística. Quando eu digo uma experiência mística, não está ligado ao misticismo, mas está ligado ao sobrenatural. Algo que sai do nosso intelecto, algo que sai do nosso controle, algo que sai da nossa forma de domínio. Então, Jesus, ele queria ter um tempo com o Pai e ele queria que os discípulos tivessem uma experiência. É muito interessante, amados irmãos, que o próprio Senhor Jesus, eu falei isso ontem na minha homilia do culto da noite, né, na pregação da palavra, ele é um exemplo de tudo, né? Jesus é um exemplo de tudo. Ontem eu pregava sobre a empatia, né, sobre a necessidade da empatia. Porém, quando eu olho para Jesus, Jesus não é exemplo só da empatia. Jesus também é exemplo na oração, no tempo do secreto com Deus. Jesus, havia momentos que ele deixava os discípulos, havia momentos que Jesus deixava a multidão para estar com o Pai. Ali naquele momento ele renovava as suas forças. Ali naquele momento Deus alinhava alguns propósitos no coração de Jesus. Naquele momento o próprio Deus fortalecia Jesus para a missão da cruz. Porque ninguém consegue resistir, irmãos, sem um tempo de secreto com Deus. Se eu, em algum momento, não parar, né, como pastor, e ir para o meu secreto com Deus, eu não resisto à cruz que é o ministério pastoral. Pastor, mas o ministério pastoral é um ministério de cruz e pesada. Pesada. Você, amados, se você talvez não tiver o seu tempo com Deus, você não consegue carregar a sua cruz. Às vezes a sua cruz é a cruz de ser mãe, de ser pai. Às vezes a sua cruz, amados, é o ministério que você trabalha na igreja que é árduo. É a pastoral que você é responsável, que é difícil. Todos nós temos cruzes que o próprio Senhor Jesus nos deu para carregar. E além de ele nos dar a cruz, ele nos dá o caminho. O caminho é estar no secreto com Deus. É o fechar a minha porta e falar com meu Pai em secreto. Então a primeira coisa que a gente vê aqui nesse texto existe uma necessidade muito grande
de ter um secreto com Deus. Quem não tem secreto com Deus, para no meio do caminho, irmãos. Bota isso na sua cabeça. Alguém pode anotar essa frase para mim? Rose, você pode anotar essa frase para mim? Quem não tem secreto com Deus, para no meio do caminho. Por quê? Porque o caminho é árduo. O caminho é pesado. O caminho tem dificuldades. Então Jesus, na sua humanidade, ele precisava de um momento com Deus. Você precisa de um momento com Deus. Seja, amados, você lendo um versículo bíblico em algum momento, seja você lendo a devocional Café com Deus Pai, um minuto de sabedoria, o Evangelho do dia, como eu leio, né? Todo dia eu leio aqui o Evangelho do dia com vocês, né? E no dia que eu não faço a live, eu leio o Evangelho. Mas nós necessitamos, amados, esse tempo com Deus, esse tempo de fortalecer, de renovar a nossa fé. Um dia desse eu brinquei, né? Até com a Fátima Zanon, ela vai ver isso aqui depois. Ela está de férias, está dormindo nessa hora. Glória a Deus, dorme mesmo, Fátima. Fátima merece, trabalha comigo. Ela falou, pastor, o senhor não fez a live hoje? Foi uma quarta, não, uma quarta, eu não gosto de faltar live sexta. Só que eu estava muito cansado. Eu estava muito sobrecarregado. E aí a Daniela saiu para trabalhar e eu falei, não vou fazer a live, eu vou orar. Eu lá na minha capela particular, porque tem a capela da Divina Providência, né, onde a gente aqui grava os estúdios, né, grava os estudos, o Evangelho do dia, onde a gente prepara as pregação, e tem a minha capela particular, eu falo que é a minha cama, né? A beira da minha cama é minha capela particular. É um lugar meu, aonde só eu e Deus conhecemos o que é falado. Eu denomino a capela do Cristo crucificado, do Cristo vulnerável, né? Porque Cristo levou todas as minhas vulnerabilidades na cruz. E ali, amados, eu estava orando. Quando eu fui ver, já era 7 horas da manhã. Eu comecei a orar 5 horas, já era 7 horas. Hora de já ter batido ponto há muito tempo, né? Eu bato ponto 6. E aí, amados, eu saí correndo de casa, mas saí alimentado. Aí a Fátima falou, pastor, cadê a live? Fiquei esperando. Falei, hoje eu estava renovando as minhas baterias. Porque, amados, ninguém consegue chegar no final da caminhada se não tiver baterias carregadas. Então, é o primeiro aprendizado nessa manhã. Nesse 3 de agosto, você precisa de tempo com Deus. Tempo a sós com Deus. A segunda coisa, amados, é Jesus despediu aqueles homens e mandou eles na frente. Jesus sabia que aquele mar ia ficar revolto, né? Aquele lago ia ter uma situação atípica, sabia. Jesus sabe de todas as coisas. Mas mesmo assim, Jesus permitiu eles irem. E o nosso ensinamento, o nosso segundo ensinamento no dia de hoje é: existem ventos que o Senhor Jesus permite passarmos. Existem coisas que Jesus não vai te poupar. Existem coisas que Jesus não vai me poupar. Por quê? Porque Ele não me ama? Porque Ele não te ama? Não. É porque Ele quer ver você crescer. Ele quer que você tenha experiências profundas e verdadeiras com Ele. Por isso, nessa manhã, amados, entenda uma coisa: Deus não vai te poupar. Ele não poupou Jesus, o Filho amado, o unigênito do Pai. Ele não poupou. E se Ele não poupou Jesus, Ele não vai nos poupar. Por quê? Porque nós só crescemos no meio da pressão. Nós só crescemos, amado, quando nós entendemos que precisamos de uma experiência com Deus. A dor nos leva à experiência com Deus. A escassez nos leva à experiência com Deus. Tudo, amado,
que nos leva a ter uma experiência com Deus no meio da pressão, o Pai permite. Aquele vento iria assustar os discípulos. A tempestade iria deixar os discípulos meio atordoados. Mas Deus sabia o quanto eles precisavam. E por eles precisarem, amados, o Senhor Jesus ficou para trás. Então há momentos que Jesus não vai estar no barco. Não se assuste. Ele não chega atrasado. Salmo 46 é muito claro, quando ele vai dizer assim, eu sou o socorro bem presente na hora da angústia. Vai ter momento, amados irmãos e irmãs, que Jesus vai permitir. Parece que ele não vai estar no barco. Mas quando ele não estiver no barco dormindo, eu tenho uma certeza que eu posso te garantir nessa manhã. Ele vai vir andando sobre as águas. Glória a Deus. Há momentos que Jesus está no barco, está dormindo, porque ele tem todo o controle, todo o poder, e há momentos que ele vem andando sobre as águas. Não importa como vai ser, se seja andando sobre as águas, ou se ele vai acordar e repreender o vento. O vento não vai te matar. Você crê nisso nessa manhã? Em nome do Senhor Jesus, nenhum vento vai conseguir nos parar. Por quê? Porque se Jesus não levanta e repreende, ele chega andando sobre as águas. Você crê nisso nessa manhã? Creia, amados. Jesus é aquele que vem andando sobre as águas. O texto vai dizer que os discípulos ficaram apavorados. Os discípulos ficaram angustiados. Porém, amados, Jesus tinha todo o controle sobre tudo. Jesus tinha o controle sobre a tempestade. Jesus tinha o controle sobre as águas. Jesus tinha o controle sobre os discípulos. E aí, quando Jesus chega andando sobre as águas numa tempestade, o que aqueles homens pensam? É um fantasma. É o bicho-papão. Ai, irmão, às vezes a gente também é assim. Tem coisas que a gente acha que é o diabo, mas é Deus trabalhando. Tem coisas que a gente acha que não vamos conseguir, mas é Deus trabalhando. Não impeça o trabalhar de Deus. Creia. Jesus falou para aqueles homens, não tenham medo, tenham coragem. A palavra de Deus para a nossa vida nessa manhã é tenham coragem. Dora, tenha coragem. Wanda, tenha coragem. Ramon, tenha coragem nessa manhã. Rani Silva, tenha coragem. Vanilda, coragem. Deus está no controle. Sabe o que nós precisamos? É de coragem. Precisamos pedir ao Senhor, Senhor, que nesses 31 dias de agosto, o vento ainda que sopre, eu não quero ter medo, porque eu estou debaixo do gosto e da bênção de Deus. Aí, amados, Pedro muito ousado, né? Pedro é muito ousado. Por isso que nós dedicamos a liderança da igreja a Pedro, né? O príncipe dos apóstolos. A pedra que Jesus usou para fundar a sua igreja. Aí Pedro fala assim, Senhor, se é o Senhor mesmo, deixa eu andar contigo nas águas. Que ousadia, ninguém teve essa ousadia, irmãos. Ninguém teve essa ousadia. E o Senhor falou, então vem, Pedro. Vem viver o sobrenatural. Aleluia. Deus está chamando homens e mulheres nessa manhã que queiram viver o sobrenatural. Deus está chamando homens e mulheres nessa manhã que queiram viver algo além daquilo que já viveu. Irmãos, eu não sei o que dá na cabeça das pessoas que elas se acostumam com o natural, sendo que nós somos o povo de Deus.
o único povo que tem acesso à chave do sobrenatural. Nós somos o único povo que temos a chave do sobrenatural. A Bíblia diz que o que a igreja liga na terra é ligado no céu. O que a igreja desliga na terra é desligado no céu. A igreja tem acesso a coisas que nenhuma outra religião tem. Por mais que o inimigo consiga oferecer algum poder místico aos seus servos, o sobrenatural só quem acessa é quem anda com Deus. Não se conforme de viver no natural. Deus não chamou a sua igreja para viver no natural. Deus chamou a sua igreja para viver no sobrenatural com Deus. Flávia, minha querida amiga, Deus abençoe, Flávia, sua vida em nome de Jesus. Saudades. Por isso, amados, nessa manhã, viva o sobrenatural. Fala, Senhor, esses 31 dias de agosto, não é mais 31, nós estamos no terceiro, eu quero viver o sobrenatural. Amados, Pedro caminhou sobre as águas. Imagina, né? Aquelas ondas, aquele mar se batendo e Pedro andando. Coisa maravilhosa. Eu acho que o apóstolo Pedro nunca esqueceu isso na sua vida. Mas quando Pedro se aproxima de Jesus, Pedro falha. Sabe quando é que Pedro falha? Quando ele olha para as águas. Porque quem está vivendo o sobrenatural não pode olhar para o natural. Porque o natural nunca vai entender o que o sobrenatural está fazendo. E quando Pedro olha para o natural, ele afunda.